E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá o sábado de vocês? Eu vim aqui pedir desculpa por jogar aquele vídeo aleatório ontem todo em inglês sem colocar legenda. A verdade é que eu gravei ele no celular, por isso que o volume tá baixo e, assim, sem recurso, sem embelezamento, sem edição nenhuma. E, assim, eu tenho preguiça até de falar, que dirá quer dizer, de falar não tenho preguiça, não. Eu tenho preguiça até de fazer edição, de cortar os espacinhos, em que eu fico... veja bem... eu tenho preguiça até de cortar essas partes, que dirá legendar um vídeo. Jamais faria isso. Mas como eu acho injusto ter algum vídeo aqui no canal que vocês não entendem o que eu não vou passar tudo, eu não vou rolar o vídeo inteiro, mas eu fiz essa coisa bonitinha que foi assistir o meu próprio vídeo e separar os pontos mais importantes dele. Vamos lá, o que eu falo nesses 13 minutos? E aí acho que eu consigo reduzir mais ainda. Eu falei, olá, meu nome é Fausto, eu tenho alunos de português nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Argentina, e eu não quero desperdiçar a aula e eu quero contar para os meus alunos o que anda acontecendo no Brasil, e eu não quero desperdiçar o tempo da aula deles falando o que está se passando aqui. Então eu vou gravar esse vídeo, vou mandar para todo mundo, aproveito e já deixo para vocês. Eu falei que eu quero explicar o porquê os números de Covid eles estão aumentando tanto aqui. Enquanto os números nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão caindo. E eu disse, a gente já teve colapso da saúde no norte do Brasil, mas ele foi diferente, porque quando o norte colapsou, foi uma catástrofe, mas eles conseguiram ainda mandar alguns pacientes para fora, para outros estados, e eles conseguiram receber recursos de fora, como médicos, enfermeiros e recursos. Só que agora a gente está tendo um colapso meio que no país inteiro, então não dá para mandar paciente para lugar nenhum, e não dá para ninguém mandar recurso para ninguém, porque está todo mundo saindo na faca por causa desses recursos. Deve acabar o oxigênio aí em 24 horas, pelo que eu andei lendo, se nenhuma medida drástica for tomada. O que eu disse as pessoas elas estão morrendo porque elas são burras, a culpa é das pessoas que elas estão morrendo. Tem alguém indo lá e matando as pessoas. Eu menciono de novo a conversa do Yuval Harari com o Mark Zuckerberg. Eles conversaram no ano passado. O Yuval ele estava lá falando sobre a humanidade, o Zuckerberg ele estava lá para defender o Facebook. Foi uma conversa assim com uma discrepância intelectual absurda. E o Yuval ele falou assim que hoje você não precisa mais destruir a democracia, basta que você tenha o controle sobre o que as pessoas acreditam, sobre o que elas pensam, para que elas achem que elas estão tendo liberdade de decisão sobre aquilo que elas estão decidindo. E aí eu digo que o Brasil ele é um ótimo laboratório para isso. Steve Bannon ele conseguiu o Brexit, ele conseguiu a eleição do Trump, ele conseguiu a eleição do Bolsonaro, e a gente aqui no Brasil é um ótimo laboratório para se provar que o Yuval está certo. Por quê? Porque como é o acesso à internet da nossa população? Primeiro, grande parte da nossa população, 50% mais um, é analfabeto funcional, é muito mais. Mas é que a gente está falando da importância da democracia, né? Mais de 50% mais um da nossa população é analfabeto funcional e mal consegue ler e interpretar um texto, não tem raciocínio lógico, acredita muito no sobrenatural, e eles não têm acesso à internet. Por que não têm acesso à internet? Porque não tem dinheiro. Para ter acesso à navegação livre, eu pago num plano com ligações livres R$84, e é um plano que me convém, porque às vezes eu fico sem internet e eu preciso ligar para o telefone do meu aluno, e a gente tem aula por telefone, e eu posso ligar para qualquer aluno em qualquer lugar do país, e tenho acesso livre à internet e eles não cortam os meus dados, eles diminuem a velocidade da minha navegação. Só que não é todo brasileiro que tem R$84 ou mais ou menos para pagar por esse serviço. Geralmente eles assinam planos muito mais baratos que sem internet, mas com WhatsApp livre. E esse WhatsApp livre é a porta de 50% mais do que 50% mais um da nossa população, que tem acesso à internet somente pelo WhatsApp. Bom, se o cara não pode ir no site, se o cara ele não pode pesquisar na internet, até porque mal ele sabe ler, como que ele vai ter acesso à internet? Através daquilo que ele recebe dos amigos dele. E aquilo que ele recebe dos amigos dele também é condicionado pelos amigos dos outros, porque se o meu amigo, que é pobre igual eu, ele também não tem acesso à internet, ele também me passa o que ele recebe. Ele passa para mim o que ele recebe e eu passo para os outros o que eu recebo dele. E passo para ele o que eu recebo dos outros. E quem gera esse conteúdo se ninguém tem acesso à internet? Porque está todo mundo só com o celular com acesso ao WhatsApp.
O que acontece é que você tem uma indústria de geração de memes e de conteúdo negacionista que está permeando todos esses grupos, e como essas famílias elas só têm acesso a esse recorte, por quê? Porque elas não conseguem ler o New York Times, o USA Today, elas não têm acesso a artigos científicos, eles não têm acesso ao canal Física e Afins da Bibi Balas que eu recomendei para vocês. Como essas pessoas elas não têm pensamento científico e não têm elucidação, elas caem em todos os vídeos de fakes que são gerados por essas indústrias e que chegam a essas pessoas através desses meios. Gente que é estudada, gente, assim, tem cara que trabalha 14 horas por dia em cargo gerencial em grandes empresas multinacionais, só que o cara lida só com números, ele lida só com tecnologia, ele não lida com biologia e não lida com política. E um cara desse me manda um vídeo de um cara dizendo: tá chegando uma carga de máscaras da China, pelo amor de Deus, gente, não usem essas máscaras porque elas vieram com o vírus. E se ele tivesse assistido o vídeo básico da existência do vírus, ele veria que o vírus inativa sem ter um meio para tal em 3 dias. Mesmo que ele tenha um meio líquido, ele não vai sobreviver sem um corpo para ele habitar. Mas aí tudo bem, é que esse cara ele se enganou, mas ele se enganou na melhor das intenções. Aí o outro ele vem e diz: galera, já tem chinês na fronteira dos Estados Unidos, eles vão entrar lá e depois vai ser o Brasil. Aí depois vem o outro e fala assim: tá provado, gente, tá provado que foi a China que inventou esse negócio, tá provado, a cloroquina cura, vocês não estão entendendo, estão tentando derrubar o nosso presidente que está tentando salvar a nossa vida. E aí você vai gerando uma realidade que chega uma hora que a verdade não importa mais, o que importa é o que essa pessoa passou a acreditar, o que ela passou a passar. Como ela tem um monte de vizinho pobre igual ela, que tem acesso à internet pelo WhatsApp igual ela, o conhecimento de um valido do outro. E quando chega alguém da ciência, quando chega o Átila lá e fala: galera, vocês têm que usar máscara, passar álcool e parar de tomar remédio de verme, as pessoas vão olhar para o Átila como inimigo, porque elas foram preparadas por essa rede de falsas informações contra aquele cara que quer matá-la, que chegaria dizendo que o presidente está mentindo. O que você faz? Você transforma, você pega todo o peso da religião e joga no espectro político. Porque antes o embate era Deus versus ciência, e agora é o inimigo versus o remédio de verme. Por quê? Porque a gente vai sobreviver. E é engraçado, porque nesse meio as pessoas elas não sabem como estão as situações do hospital de todo o país, não sabem nem como está a situação do estado, elas sabem apenas que o hospital da região delas ali está lotado. Mas aí, assim, nesse hospital que está lotado, o que acontece? Eles têm essa plena convicção de que o remédio de verme funciona, e elas estão tomando remédio de verme adoidado. O Covid é uma doença que mata 1% dos infectados. Ou seja, 99% das pessoas que estão tomando remédio de verme, elas estão sobrevivendo. Isso é prova mais do que necessária para esse povo de que o remédio de verme funciona. E esse 1% que está morrendo, como está virando a retórica dessa rede de desinformação de WhatsApp? O que essa retórica está falando desse 1% que está morrendo? Está morrendo porque não está tomando remédio de verme cedo o suficiente. Está tomando porque não está obedecendo a minha indicação de tomar o remédio de verme. Então a pessoa demora para tomar o remédio, ela segue a recomendação do Mandetta, só vai para o hospital quando ela tá assim. Você vira o jumento fazendo a live dele, imitando o cara que segue a orientação do Mandetta, que tá e aí ele vai no hospital só quando tá assim. Isso é uma falta de respeito demoníaca com as famílias que perderam pessoas asfixiadas por esse vírus. E ainda assim, a pessoa que vê o Bolsonaro imitando uma pessoa asfixiando, morrendo afogada, com o pulmão completamente tomado, ela fala: o meu presidente está certo, bem feito, tá desse jeito aí porque não tomou remédio de verme. Eu tenho alunos absurdamente elucidados, excelentes profissionais, que chegam para mim e falam: é uma pena, ele faleceu, a gente ainda falou para ele tomar o remédio e ele não tomou. E nada tira da cabeça da pessoa que ela só morreu porque ela não tomou o remédio de verme. Aquilo que absolutamente nada tem a ver com o pulmão dela que estava completamente tomado. Mas essa retórica de desinformação, que diz que as pessoas que morrem porque não fizeram o tratamento precoce, porque não acreditaram na palavra do presidente, você não consegue dissuadir a pessoa dessa crença. E aí eu digo, nessa situação, onde é que isso não pode ser chamado de genocídio? As pessoas estão
sendo mortas porque elas estão sendo levadas a acreditar em coisas que não são verdades. E se elas não têm condições e não têm informações para validarem aquilo que elas recebem, ou para invalidarem aquilo que elas recebem, elas acreditam e se deixam levar. Quando essa pessoa não aguenta mais assistir jornal, quando essa pessoa não aguenta mais assistir, ver sobre corona, quando essa pessoa não aguenta mais olhar para condições dos hospitais, e é engraçado, porque você olha para os hospitais e você não vê acúmulo de gente na porta. Por que você não vê acúmulo de gente na porta? Porque o que está lotado é UTI. Gente, no Hospital Primavera, dá para eu socar 2.000 pessoas lá dentro. Só que quantas vagas a gente tem? 20? Se você tem 20 vagas ocupadas lá dentro e você tem 20 pessoas esperando, são 20 pessoas que estão morrendo. Essas 20 pessoas, elas não estão fazendo volume. Você não chega no hospital e vê 2.000 pessoas do lado de fora na fila. E o bolsonarismo, essa política de desinformação, ela explora isso. Vai ver os hospitais, não está lotado. Então, eu digo que o nosso Congresso, ele tem um monte de gente de diferentes bancadas com diferentes interesses. A gente tem lá PCC, tem pastores, tem, tem os donos da terra e tem os banqueiros. O que esses 4 grupos têm em comum? Eles preferem 99% das pessoas de volta ativa agora do que 100% ou 90%. Eles preferem 98% de volta agora ativa do que 99,5% daqui a 6 meses. Por quê? Porque se as pessoas pararem de ir nas igrejas, elas perdem o efeito da lavagem cerebral. Se elas pararem de trabalhar, elas perdem o gás para continuar pagando os juros do cheque especial e do cartão de crédito. Se o cara não puder ficar na rua, ele não consome mais tanta droga quanto ele poderia consumir. Ele vai buscar tratamentos e sem dinheiro ele vai buscar tratamentos alternativos e vai se livrar da droga. Em nenhum desses cenários de cuidado com a população, os donos do Congresso saem com vantagem. O Bispo Macedo tem um vídeo dele tomando vacina nos Estados Unidos. E o Bispo Macedo, ele fez um vídeo dizendo que o brasileiro é cobaia da vacina, porque a vacina não está testada, ela não está aprovada, fizeram testes preliminares e o brasileiro vai ser a cobaia aí para ver o que vai dar nesse negócio. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: vocês assistiram aquele filme The Inception, que é a Origem? Se prepara porque vai ter spoiler. Pula aí se você não quiser escutar, mas aqui eu não vou ter como. Qual a ideia do filme The Inception, daquele Origem lá? Que você vai mergulhando no sonho, mergulhando no sonho, mergulhando no sonho. E aí você coloca uma ideia lá no fundo, no profundo do seu subconsciente. Ele estava naquela do sonho e querendo voltar para a realidade, tentando puxar a mulher dele não queria voltar. Por mais que ele insistisse para voltar para a realidade, a mulher dele queria voltar para o mundo do sonho. Porque ela acreditava que tudo aquilo em volta dela era real. Ele desceu pro fundo, pro mais fundo que ele poderia chegar, e ele plantou um pensamento na cabeça dessa menina, dessa mulher dele, da esposa dele, que aquilo em volta dela não era realidade, que ela tinha que voltar para a realidade. E funcionou. O tratamento que ele fez funcionou porque ela se matou e eles subiram para o nível seguinte. Ela se matou de novo e eles foram para o nível seguinte. A ideia dele finalmente estava dando certo. E eles voltaram cada vez mais para a superfície. Até que ela se mata no primeiro nível ali e eles acordam. E eles acordam na realidade. E aí ele acha que o final foi feliz porque ele conseguiu aquilo que ele queria. E o que acontece? No nível da realidade, a menina vira para ele e fala: isso daqui não é a realidade. A gente tem que se matar. A gente tem que pular desse prédio, porque a gente tem que voltar para nossa família de verdade. Esse terreno aqui onde a gente está é o mundo do sonho. E ele tentou dissuadi-la da ideia que ele tinha plantado, dizendo: não, essa finalmente é a realidade, não tem outro nível, agora é a sua vida. Se você pular, você vai morrer. E a menina, para provar para ele que não, ela vai e pula e se mata. Esse é o spoiler. Se você escutou e não assistiu o filme, você se fudeu, eu estraguei o filme para você. O que eu estou querendo dizer é, o Bolsonaro, porque ele cedeu à lobby internacional para não entrar na fila das vacinas, isso está provado, documentado, porque o Bolsonaro atendeu aos apelos externos, porque aqui ele é tigrão, lá fora ele é tchutchuca, porque ele cedeu a apelos externos para não entrar, para não brigar por lugar na fila da vacina. O que aconteceu? Nós fomos lá para o fim da fila. Quando o brasileiro vê, se o brasileiro acredita na vacina e vê todo mundo sendo vacinado no exterior, o que vão fazer? Esse meu presidente é um merda, meu presidente é um bosta, porque ele não briga pela nossa vez.
Então, para evitar isso, o que ele fez? Ele fez uma campanha de desinformação dizendo que essa vacina não presta. E tá Bispo Macedo ajudando ele, dizendo que brasileiro é cobaia de vacina. E tem um monte de gente dizendo que essa vacina não presta. Quando é que o discurso do Bolsonaro vai mudar? Quando todos os outros países tiverem vacinado suas populações e a gente puder finalmente comprar a vacina de fora, sem concorrência. Quando a gente comprar essa vacina de fora, Bolsonaro vai mudar da água pro vinho e vai falar assim: agora aprovaram essa porra, agora essa é boa. Agora vocês tudo vão tomar porque essa vacina salva. A minha pergunta é, será que ele vai conseguir trazer de volta 100% das pessoas que ele iludiu? Ou vai ter no meio dessa maçaroca toda um monte de gente que vai falar: eu, por via das dúvidas, não. Já me mostraram que vacina é um negócio em que eu não devo nem chegar perto. Vai lá vocês, eu não vou. Me diga onde é que isso não é genocídio. Agora, a gente que não tem essa realidade de mais dos 50% da população, que é analfabeto funcional, que só reage a meme e a vídeo sensacionalista, que faz com que ele tenha medo o tempo inteiro, que faz com que ele tenha ódio de tudo o tempo todo, menos do presidente que está fazendo de tudo para salvá-lo. A gente que está vendo esse comportamento das pessoas, a gente que vai na rua e vê um monte de gente sem máscara se abraçando, indignado porque não consegue abrir o comércio, e tem que abrir o comércio, mas não pode ficar sem máscara se abraçando. A gente que está olhando essas pessoas, a gente está olhando para eles e dizendo: esses caras são burros, porque a gente está há 1 ano falando dessa pandemia, os caras não entenderam ainda e estão negando essa merda até agora. Só que a gente não percebe que a realidade deles é diferente das nossas. Então toda vez que você chama o cara de burro, toda vez que você chama ele de egoísta, toda vez que você chama ele de perverso, porque eu vejo amigos meus com raiva do pai, com raiva do vô, com raiva da tia. Por quê? Porque a tia é uma insensível, ela é egoísta, ela quer que todo mundo morra, quando a tia tá acessando a internet somente pelo WhatsApp que ela recebe. Essa política negacionista, essa estratégia de desinformação negacionista, ela tá separando famílias e matando pessoas. Aí a gente que olha o cara sem máscara fica com raiva dele e fala: ô burrão, você tá passando esse vírus pra um monte de gente. Agora, como que você vai ter raiva de uma pessoa que não tem mecanismos de defesa para se proteger contra essa estratégia que é empregada contra ele? E eu quero encerrar esse vídeo aqui interagindo com um dos comentários de vocês, que é: eu agradeço a iniciativa que você teve de interagir comigo, mas eu quero conversar com você aqui. Morrer por Covid. Você está reproduzindo uma fala que é natural do meio onde você vive. Morrer por Covid, morrer de fome, porque não tem mais de onde tirar dinheiro, ou morrer por suicídio, porque a pressão psicológica de todos os problemas de sua vida foi grande demais. As pessoas deveriam ficar em casa para evitar o vírus, mas para muitas delas, a melhor opção é a incerteza de morrer por contrair o vírus, do que a certeza de morrer pelos outros 2 motivos acima. Eu tenho que te dizer o seguinte: essa dicotomia é falsa. Essa dicotomia é falsa porque quem está dizendo que o vírus existe e mata não está dizendo que as pessoas têm que ficar em casa até morrerem de fome. Essa dicotomia é falsa porque quando eu digo que o vírus existe, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar. Só que as pessoas que precisam ir trabalhar, elas têm que trabalhar ciente dos cuidados que elas precisam tomar. E quando as pessoas caem na retórica negacionista, elas ficam em casa porque o comércio está fechado, elas não mandam os filhos para a escola porque a escola está fechada, mas elas sentam na calçada e desabafam e reclamam e falam das suas dores, dos seus males, dos seus anseios e das suas inseguranças, sem máscara pro cara que está do lado dela. Por quê? Porque ela está escutando a todo o conteúdo negacionista que ela está recebendo, dizendo que esse vírus não existe e que querem que você fique em casa. Aí ela fica em casa contra gosto, recebe todos os vizinhos e infecta eles. Por quê? Porque ela não acredita na porra do vírus. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que sair de casa para trabalhar. Eu estou dizendo que esse negacionismo precisa acabar porque ele está matando gente. Muito mais gente do que eu morreria se as pessoas continuassem trabalhando, se as crianças continuassem indo para a escola, se as pessoas continuassem indo para o trabalho, se todas elas continuassem fazendo o que sempre fizeram, tomando os cuidados que são possíveis de serem tomados. Se essas pessoas elas tivessem sido orientadas para entender esse artigo aqui, que eu fiz leitura com pitaco sobre ele, se as pessoas dominassem esse assunto, e olha que foi há quase 1 ano que eu falei sobre isso, se as pessoas dominassem esse conhecimento, elas estariam morrendo muito menos do que estão, e é isso que precisa mudar. Eu não quero que as pessoas morram de fome e de desespero.
Eu quero que as pessoas possam falar sobre as suas inseguranças e seus anseios. Mas como é que uma pessoa vai poder falar sobre o desespero que ela tem de ter um familiar com coronavírus, se no meio em que ela participa, se no meio social em que ela convive, ela tem que negar a existência dele? Ela perde um parente por coronavírus e ela tem que se convencer de que ele morreu porque não tomou o remédio de verme cedo demais. E quando ela quer chegar pro grupo dela e falar assim, cara, esse corona tá acabando com a gente, não, quem tá acabando com a gente é o governador, sua burra. Porque era pra gente estar trabalhando tudo, esse negócio aí nem faz mal. Se tivesse tomado remédio de verme, não teria morrido. Aí a pessoa, para não perder os contatos, os amigos que a validam socialmente, que validam socialmente a existência dela, ela fala, ele deve ter mentido pra mim, ele não deve ter tomado remédio de verme, não. Olhe para todos os vídeos em que eu fiz sobre corona e veja onde é que eu falo comerciante, passe fome, mas não saia de casa. Todos os cientistas, nenhum deles está dizendo isso. Porque, e se você acha que os cientistas dizem isso o tempo inteiro, é porque você escuta pessoas que falam sobre coisas que cientistas falam. Porque no WhatsApp é isso. No WhatsApp o cara não consegue ir no canal do cientista. Ele não consegue ir no canal Nunca Vi um Cientista. Ele não consegue ir no canal do Pirula. Ele não consegue ir no canal Física e Afins. Ele não consegue ir no canal Ponto em Comum. O que ele fica esperando? Alguém mandar alguma coisa importante que vai ser informativo para ele. E aí quando ele recebe é um cara com um jaleco branco falando assim, os cientistas dizem, ó, que a cloroquina funciona. Ele liga o rádio, tá na Jovem Pan, tá o Dr. Wong lá, que pode ter morrido de corona, e a Nise Yamaguchi lá falando que o remédio é bom. Agora, se um cara que só recebe notícia por WhatsApp, recebeu nos últimos 12 meses só depoimento de 2 médicos, que foi Dr. Wong e Dr. Anise Yamaguchi, falando que o remédio funciona e nenhum outro, e uma enxurrada de gente falando que os médicos dizem que o medicamento funciona, como que essa pessoa vai achar que ela precisa usar máscara o tempo inteiro para que ela não contraia isso e que ela sobreviva até as vacinas chegarem? Onde isso não é genocídio?